Os expositores espíritas respondem diversas dúvidas no Respostas. No programa de hoje, o assunto é medicina e bioética. Marlene Nobre responde questionamentos sobre tratamentos com células-tronco e pacientes terminais. Décio Iandoli comenta sobre como é possível construir uma medicina interdisciplinar e integral. E Divaldo Franco responde sobre a perspectiva espiritual das doenças degenerativas. Quais os tratamentos que podem ser feitos com células-tronco adultas? Olha, primeira coisa, já vou avisando. Quando vocês virem na televisão sucesso no emprego de células-tronco, vocês podem ter absoluta certeza de que são células-tronco adultas. Mas eles dizem na televisão? O povo fica sabendo? Interessa para eles falar? Por quê? A ênfase é na célula embrionária. Sabe para quê? Fazer experiência. Tira daqui, põe para lá, joga para o outro. Não viu não saiu agora, nesses dias, que no Reino Unido eles estão unindo o gene de animal com o homem? Estão fazendo experiência? É para isso. Célula-tronco embrionária é para isso, né? Agora, célula-tronco adulta, o que deu resultado até hoje? Todas as experiências que saíram na televisão e que deram certo foram com células-tronco adultas. Aqui no Rio, não sei se vocês tomaram conhecimento, mas o Dr. Radovan Borojevic, já ouviram falar nele? Ele é um biólogo, já ouviram? E o Dr. Hans Donen, quando eu estava na Europa, o Dr. Hans estava lá dando aula num congresso sobre as experiências brasileiras e foi muito bem acatado. Eles fazem o seguinte: eles tiram as células tronco adultas da medula óssea, aí colocam num caldo de cultura para elas se manterem vivas, mantém numa placa de Petri e depois que essas células são ali cultivadas, elas são colocadas numa pipeta, né, e transferidas através de cânulas até o músculo cardíaco e são depositadas ali. E eles escolhem um local que não seja extremamente vascularizado para elas não serem repelidas ou lavadas. E o que acontece é o seguinte: a primeira vez que eles fizeram isso, em 2002, havia assim, eles tentaram com em torno de 20 casos mais ou menos. E o fato é que vários deles voltaram a correr, a andar e a ter vida normal com o músculo que estava totalmente atrofiado, à espera de um novo coração. E essa experiência continuou em 2003, 2004, 2005 e até hoje. Então eles estão continuando a fazer isso. Agora dizem assim: nós temos de esperar porque nós não sabemos se isso vai continuar ou não. O fato é que eles estão vivos 5 anos depois e levando uma vida normal. E isso também foi feito, sabe para quê? Para a pessoa que teve AVC, né? Acidente vascular cerebral, e ficou com uma parte paralisada do sistema nervoso. O implante foi feito e a pessoa teve a restauração das suas funções naquela área. E vai por aí afora. Inclusive músculos da perna que foram lesados e que estão sendo tratados. E vários, acompanhem, por favor, que no Rio de Janeiro, esse trabalho importante do Hans Donovan, do Borojevic, acompanhem no Oswaldo Cruz, no Instituto Oswaldo Cruz de Salvador, Bahia, e tem um grupo muito importante em Rio Preto,
que está fazendo também experiência. Mas não se iludam, não. Quando vocês virem aí nas televisões, saibam que é célula-tronco adulta. Mas a luta de pessoas que querem fazer a todo custo pesquisas com célula-tronco embrionária é para que o povo tenha a ilusão de que são as células-tronco embrionárias que estão fazendo efeito. Não são. Não são. Mesmo porque as pesquisas com célula-tronco embrionárias, elas têm se revelado muito difíceis. Por quê? Elas não obedecem. Nos países onde é permitido, eles fazem as células-tronco embrionárias, elas produzem câncer. Elas não têm elas não reproduzem normalmente, porque não tem capacidade de disciplina. E outra coisa, quando vocês virem também isso daí, prestem bem atenção, porque vai causar reação, a rejeição no organismo que receber. Por que vai causar rejeição? Porque a célula-tronco embrionária não é do indivíduo. Ela vai ser expulsa do organismo. A célula-tronco adulta raramente ocasiona isso. Por quê? É do próprio indivíduo. Agora, como espírita, eu vou fazer uma pergunta. Vocês me perguntaram muito, vou perguntar para vocês agora. Por que a célula-tronco embrionária causa câncer e não quer obedecer? Por quê? A célula obedece a quem? Ao espírito, mas obedece ao perispírito. Porque é o perispírito que está incumbido pelo espírito para fazer a ligação entre matéria e espírito. Então obedece ao perispírito. Por que a célula-tronco embrionária não obedece? Porque não tem um modelo organizador biológico. Então, nós, médicos espíritas, não estamos só baseados na parte científica, não. Nós também temos que pôr em prática, em andamento, o que aprendemos dos espíritos. O nosso cosmo orgânico só obedece, e obedece muito bem, se as ordens forem perispiríticas. Senão não obedece, não. Como ajudar uma criança que tem autismo e cuja mãe é testemunha de Jeová? Orando. Nós temos uma preocupação muito grande em ajudar os outros a resolver o problema dos outros, com muitos problemas. Se ela é testemunha de Jeová, ela tem uma fé arrebatadora, que não é coerente com a nossa fé, mas é um direito que ela tem. Então, orarmos para que a divindade permita que não apenas o diagnóstico seja estabelecido, mas também a terapêutica. O autismo apresenta uma faceta de graus muito grandes, desde o autismo profundo até aquele superficial. E muitos autistas têm oferecido à humanidade descobertas, desempenhos, realizações enobrecedoras. Nos Estados Unidos, tem-se estudado autistas geniais. E eles dizem que são gênios do autismo. Pessoas que têm uma parte do cérebro, que são verdadeiras ilhas de neurônios, ainda saudáveis, e o restante comprometido. Então, o fato do diagnóstico de autismo não deve ser avassalador, porque uma boa educação, a ternura, a assistência pode reverter o caso. Normalmente o autista traz muitas culpas no inconsciente e o espírito se refugia no autismo para não enfrentar a situação que o trouxe à reencarnação.
Como ajudar na busca de uma medicina interdisciplinar e integral? Eu tive uma experiência muito legal em Santos. Eu dei aula há muito tempo nos cursos de biologia, fisioterapia e biologia. Foram 20 anos dando aula para esse pessoal. E eu aprendi, eu concordo plenamente com o que ele está falando, né? Basta dizer que o médico fala assim, se você não tem nada, vai procurar um psicólogo. Não tem nada, então vai procurar um psicólogo, né? Então, essa questão do modelo que centraliza o médico, ele é central até em relação ao paciente, ele é mais importante que o paciente. Esse modelo, ele é um modelo caduco, ele está em decomposição. Então, se você é um profissional de saúde, que não médico, mas que está trabalhando na área de saúde, não se preocupe, porque isso daí não vai longe. É o voo da galinha, baixo e curto, né? Então, você pode ficar tranquilo, porque hoje é uma necessidade a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade. O médico que está se formando, ele não dá conta nem das próprias responsabilidades dele, quanto mais de querer mandar o outro fazer do jeito que ele quer, né? Um ortopedista que ainda hoje manda o paciente para o fisioterapeuta com a receitinha do que é que tem que fazer, ele é um cara que está em extinção, porque o fisioterapeuta hoje sabe muito melhor do que ele o que tem que fazer, né? Então o paciente dele vai evoluir melhor, e na hora que ele mandar para o primeiro fisioterapeuta bom e o cara falar para ele, olha, eu não vou fazer o que ele mandou não, vou fazer o que tem que fazer, o paciente se sente tão melhor que ou muda de ortopedista ou o ortopedista muda de opinião. Então, é uma coisa assim, é natural, é o fluxo natural das coisas, o que não significa que o médico vai ser menos importante, né? Não é uma perda de prestígio, é uma denominação correta, cada um, né? Cada macaco no seu galho. E a comunicação entre as disciplinas é muito importante, porque se você liga para o fisioterapeuta e fala, olha, eu estou te mandando esse paciente porque ele tem isso, eu queria que você desse uma olhada, ver o que você acha que você pode fazer por ele, né? Eu agora estou fazendo o diagnóstico, que é uma coisa nova na minha vida. Eu era cirurgião, eu sempre resolvia. Agora eu estou na endoscopia, eu faço o diagnóstico. Às vezes eu vejo uma coisa, eu fico angustiado, eu ligo para o colega, falo, olha, aqui é o Décio, é que eu fiz um exame no seu paciente, olha, eu vi isso, eu achei isso, eu achei importante te avisar. Né? Porque aí ele não vai ter só o laudo, ele vai ter a minha impressão, o que eu achei do paciente, eu estou passando alguma coisa legal para ele. E isso está onde eu estou, é uma coisa assim que às vezes eles batem o telefone na minha cara, tipo assim, o cara quer me ensinar a fazer o que eu quero, né? Eu já passei por isso. Bateu o telefone na minha cara, né? Mas em compensação tem outros colegas que estão às vezes ligando de volta. Ô Décio, tudo bem? Desculpa te ligar, mas é que da outra vez a gente conversou, você lembra de mim? Ah, lembro. Não, é que agora chegou um paciente meu aqui e tal, e você fez a endoscopia dele, o que você acha? Esse é o caminho, porque é mais fácil para todo mundo. Então a gente não precisa fazer mais nada para isso acontecer, já está acontecendo, é Maktub. Como um médico pode saber se ainda há espírito em um corpo mantido vivo por aparelhos? Eu falei sobre isso na questão 156 de O Livro dos Espíritos. E falei isso exatamente quando fiz a apologia da morte natural. Acredito que a pessoa esteja perfeitamente tranquila e pode realizar essa morte natural sem que a aparelhagem seja colocada. Mas como eu disse, né, isto tem que ser analisado por médicos espíritas, no caso, com a família, com o próprio paciente e a vida que esse paciente levou e qual a sua posição perante os últimos instantes. Como eu disse, eu volto a repetir, eu não tenho aqui uma fórmula para todos os casos, mas é preciso analisar que tipo de morte frente a que tipo de morte nós estamos, e sempre optar pela morte natural. A morte natural
não implica em ficar em aparelhos dias e dias, meses e meses, sendo que não há possibilidade mais de volta à vida física. Então, cada caso é um caso. Como eu disse, aqueles que apareceram para Chico Xavier já estavam desligados do corpo físico, não conseguiam se afastar, porque a família insistia em colocá-los nos aparelhos. É a distanásia. E como eu disse também, isso aqui não vamos trazer centenas de casos aqui para analisar um a um. Isso deve ser feito no instante em que o médico se deparar com esse caso. Como as doenças degenerativas podem ser tratadas dentro da perspectiva espiritual? Quando se tratam de doenças degenerativas, como, por exemplo, a esclerose múltipla, a esclerose lateral amiotrópica, a síndrome de Parkinson, Alzheimer, alguns tipos de cânceres, estamos diante de expiações. E essas expiações, invariavelmente, são irreversíveis. Porque ao degenerar o sistema básico da vida, especialmente o cérebro, o sistema nervoso central, não tem como o perispírito reorganizá-los, porque a lesão encontra-se no próprio perispírito e viajou na direção do corpo. Ao degenerar o corpo, seria necessária uma mudança total, absoluta de comportamento na causa, para anular todos aqueles danos que deram lugar a esse processo de recuperação moral. Trata-se, na linguagem vulgar, de um karma. Allan Kardec não se utilizou da palavra, que é sânscrita, pertence ao hinduísmo, ao esoterismo oriental. Ele utilizou-se da lei de causa e efeito. Então, quanto pudermos evitar, a não ser por uma necessidade técnica, a palavra karma, é conveniente fazê-lo, porque temos o oposto do karma, que é o dharma. São os efeitos positivos das ações. Então, nesses processos degenerativos graves, muito difíceis, as recuperações. Se nós olharmos mesmo o Evangelho de Jesus, não recordamos de nenhuma dessas degenerescências que ele haja recuperado. Eram sempre problemas orgânicos outros, problemas emocionais e problemas, sobretudo, da interferência dos espíritos maus em casos de obsessão. Que fazer? Conduzir o paciente a uma atitude de receptividade generosa, de amor, de coragem e de trabalho, para que o bem anule o mal que fez. A lei divina não é de cobrança, na qual nós teremos que pagar o mal que fizemos. Essa é uma teoria teológica antiquada, superada. Deus é amor. Nós agimos e estamos sujeitos aos efeitos. Se continuarmos a agir, agora na pauta do bem, os efeitos virão mais tarde de maneira positiva.